Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus o Nazareno. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o irmão Paulo. Estamos aqui nessa noite para juntos começarmos mais uma live onde nós temos a certeza que Deus vai nos abençoar. Hoje vamos ter o prazer de ter na nossa live o nosso irmão Anderson, pastor Anderson lá de Santo André. Nós vamos estar falando nessa live sobre conselhos para se ter uma família abençoada por Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com o seu coração, falar o meu coração. Enquanto as pessoas vão entrando na live, a gente vai fazer uma oração. E já vou, daqui alguns minutinhos, chamar o irmão Anderson para que nós possamos começar essa live. Então eu quero, junto com você, pedir que Deus venha nos abençoar nessa live e a gente consiga atingir o objetivo que primeiro é agradar a Deus e depois aconselhar aos irmãos acerca de como nós podemos ter uma família abençoada. Então eu vou chamar o pastor Anderson, né? E aí a gente vai conversar aqui, tá bom? Deixa eu chamar o Anderson aqui. E a gente... Eu acredito que Deus vai nos abençoar bastante. Tenho a certeza que o nome de Deus vai ser glorificado. Enquanto o pastor Anderson está se preparando para entrar, a gente faz o convite para você. Compartilhe essa live. Mande para os seus amigos, mande nos canais do YouTube, Facebook, manda para quem você quiser. É uma live que com certeza vai ser de grande para nós. Temos a certeza que Deus vai nos abençoar. Vamos ver se o pastor Anderson entra e a gente consegue fazer então essa live. Pastor Anderson está a entrar. Convidar o pastor Anderson mais uma vez para a gente começar essa live. Eu acredito que Deus vai nos abençoar. Quanto isso, irmão, você que está nos assistindo pela primeira vez, quer conhecer um pouco do nosso trabalho, acesse os nossos canais aí no YouTube, Irmão Paulo Reflexões, vai no Instagram, Irmão Paulo Reflexões, entra e a gente vai
com certeza, ser abençoado por Deus. Tá bom? Então, convido você a compartilhar essa live e com certeza o nome de Deus vai ser glorificado. Eu quero apresentar para vocês um convidado que está aqui com a gente. Nós convidamos o pastor Anderson, ele está lá. Você que está entrando aí, receba em nome de Jesus a paz do Senhor. Nossa irmã Cristiane, irmã Beth, a irmã Eliane. Deus abençoe, irmã Paz, que Deus te abençoe também. Compartilhe essa live, vai ser de grande valia para todos nós, tá bom? Nós estamos aqui, o intuito dessa live é glorificar o nome de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Eu estou com um companheirinho aqui e ele vai saudar vocês também, enquanto o pastor Anderson está se ajeitando, né? Uma paz também para Fernanda, para todos. Paz do Senhor. Pastor Paulinho. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bom aí, irmãos? Pastor Paulinho com a gente aqui, irmão. Ó, glória a Deus. Olha aí, ó. Ô, glória. Pastor Paulinho. Vai participar da live, pastor Paulinho? Vai? Então tá bom. Nós vamos aguardar o Anderson aí e vamos glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus vai ser glorificado, né, irmãos? Isso aqui é uma surpresinha que Deus está preparando para a gente. Vai fazer um trabalho com as crianças na igreja e Deus está preparando uma surpresa e o nome de Deus vai ser glorificado. Para você que está entrando agora, irmão Eber, irmão Fernanda, a irmã Eliane, a todos que estão entrando agora, recebam a paz no seu coração. Eu tenho certeza que Deus está nos abençoando e vai continuar abençoando essa live. O intuito hoje dessa live é falarmos algumas coisas acerca da família. Nós queremos esclarecer, porque há muitas crises hoje, a crise moral, crise social, uma crise de referência. Hoje a gente não tem, assim, uma referência para quem seguir. Crise na política, crise na família, enfim, hoje está muito difícil, irmãos. Então a gente, né, seguindo por Deus, eu estava orando a Deus e Deus tocou meu coração, e eu conversando com o pastor Anderson, na mesma hora ele confirmou comigo, falou, não, vamos fazer sim, vamos marcar o dia. Então, eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra. Vou, então, aqui receber o pastor Anderson e tenho certeza que Deus vai nos abençoar. A paz também por mão da Eliseu, que Deus abençoe, e eu tenho certeza que o nome de Deus vai ser glorificado. Olha só, o pastor Anderson já vai entrar e nós vamos falar, conversar um pouco aí. Já está aparecendo aí, pastor Anderson. Já está aparecendo aí a sua câmera. Pastor Anderson está colocando, glória a Deus. Senhor Paulo, eu tive um probleminha aqui, eu estou tentando me ajustar. A Mari deu uma saidinha, aí eu fico meio. Como eu dependo a sua assistente particular não está, né, pastor? Aí fica difícil, né? Mas acho que vai dar certo aqui. Vai sim, nós temos bastante irmãos entrando, graças a Deus. Deus abençoe a Van Peixoto, Daliseu, a Fernanda, outros irmãos que já entraram, a Meire. Deus abençoe vocês que estão entrando. Para quem não conhece, é o pastor Anderson, que eu tenho o prazer de estar aqui hoje nessa live. Nós vamos falar um pouco sobre a família, sobre conceitos de como ter uma família abençoada por Deus. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus, pastor Anderson, pelo privilégio de estar fazendo essa live com o pastor. E queria que o pastor se apresentasse, porque tem muitas pessoas que não conhecem o trabalho do pastor. Queria que o pastor se apresentasse, falasse aí sobre os trabalhos que tem na sua igreja, que eu estou acompanhando, trabalhos que falam sobre família. Eu queria que você falasse um pouquinho para que as pessoas pudessem te conhecer também. Boa noite.
Boa noite a todos, a paz do Senhor. Muito obrigado, Paulo, por essa oportunidade. Eu tive um pequeno probleminha aqui. Pode ser que até o celular venha cair. Se cair aí, não assusta não. Eu tento me ajustar aqui. Estava tentando arrumar aqui. Como o irmão disse, eu sou aqui da cidade de Santo André, dirijo uma igreja, Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, juntamente com a minha esposa e um corpo de obreiro, né? Estamos localizados aqui no bairro da Vila Lutécia e estamos trabalhando, né? Bastante. Temos priorizado aí, Paulo, a família. Temos visto, né, a importância desse trabalho, de nós estarmos valorizando, investindo desde criança, adolescente, adulto, ancião, né, a terceira idade. Temos nos esforçado aí para que possamos contribuir com o reino de Deus, principalmente ciente de tudo que nós temos visto, né, a família ser aí um alvo hoje do nosso inimigo, sempre foi, sabemos, né, pois a família é uma instituição divina, e por ser divina, né, nós sabemos o quanto o nosso adversário, o inimigo da igreja, o inimigo de Deus, ele é contra a família. E sabendo disso, nós temos nos dedicado aqui para estar instruindo dentro da palavra, né, tanto adolescente como jovem, casais, né, e estamos nos esforçando para que possamos de alguma maneira contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado e que as famílias, né, que é aí um projeto de Deus, possa cumprir cada um com aquilo que Deus ele tem proposto para cada família, né, para cada casal, para cada jovem, né, tanto um plano específico, como também, né, a comunidade em si. Então, nós estamos aí para, de alguma maneira, poder contribuir com a igreja. E que nesta noite eu possa também aqui contribuindo, junto com você, né, aqueles que vão estar junto com a gente. Que Deus abençoe a todos, né, muito bom poder estar aqui, e que Deus te abençoe aí e que nos ajude nesta noite a ser um canal de Deus para a vida de irmãos nesta noite. Amém? Amém, pastor. Eu também já agradeço e tenho certeza que vai ser uma bênção, porque aquela noite eu tinha passado, aquele dia que nós conversamos pela manhã, eu tinha passado uma noite, por misericórdia, orando a Deus, e Deus colocou aquela parte no meu coração sobre Jacó e seus filhos. E logo de manhã meu coração pulsava, e eu falava no começo da live, quando o pastor estava tentando se ajeitar aí, que quando eu falei com o pastor se prontificou na hora de fazer. Então, coisa gloriosa isso. Então, eu fico contente, pastor Anderson, estou contente. Também estamos fazendo um trabalho bonito aqui em Sorocaba. Temos assumido a superintendência da escola dominical. Estou fazendo um trabalho muito bonito com as crianças, pastor Anderson. Eles estão aqui. Estão com o pastorzinho aqui hoje, o pastor Anderson. Olha ele aqui, ó. Amém. Oi, Anderson, tudo bom? Pai do Senhor, pastor Paulinho, né? Deus abençoe. Oi, glória! E esse servo de Deus aí está convidado para estar aqui com a gente também, Paulo. Depois você marca com ele aí, né? Para ele estar trazendo uma palavra aqui com a gente também. A gente tem um departamento de criança aqui muito abençoado, irmãs que verdadeiramente também têm entendido, né? Esse ministério, essa chamada aí, que hoje mesmo eu estava até conversando com a Mari aqui, né, com a minha esposa, e falando a respeito de um pastor que tem exatamente esse ministério, um ministério aí com fantoche, né, voltado para a criança, e ele faz cruzadas para a criança, né, que Deus possa inspirar muito aí o pastor Paulinho, e ele alcance aí muitas almas para o Senhor. Então nós começamos com esse propósito, se Deus tem abençoado. Amém. Domingo agora vai ser a volta da escola dominical para as crianças, né? E tive o privilégio de conversar com a Mari quando ela veio aqui há 20 dias atrás, e ela estava falando acerca do cuidado que vocês têm aí com a salinha das crianças, tudo. E aquilo veio como uma chama no meu coração, e quando o pastor conversou comigo, eu não pensei duas vezes, e aí estamos aí. Espero também agradar a Deus e cumprir o meu ministério também no tempo oportuno. Pastor, vamos lá então? Vamos começar?
Nós queríamos falar sobre a família, né? E a gente vê que nós temos problemas fora de casa e problemas dentro de casa também. Fora de casa é quando a gente não espera, né? É quando você está lá, de repente, vou citar um exemplo, deu uma chuva, você mora numa comunidade, igual aconteceu quando eu era mais jovem, morava em Santo André, no final da rua tinha uma comunidade e tinha um rio que passava lá. Então deu uma chuva forte, e quando deu aquela chuva forte, caiu metade da parede, né, daquela casa e o telhado foi junto. E veio de fora o problema. Aí a família se uniu, os vizinhos se uniu e tentou resolver o problema e conseguiu amenizar naquela hora. Mas o ruim é quando o problema é dentro de casa, né, pastor Anderson? Então nós vemos que a maior dificuldade da família hoje é o problema dentro de casa. E nós que servimos a Deus, estamos passando um momento muito difícil. Eu acredito que é um momento, é uma permissão de Deus, é um cumprimento da palavra, mas é um momento da igreja acordar, da igreja, no modo geral, quando eu digo a igreja, eu digo todos os irmãos, todos os ministérios, acordar e ver que se nós não cuidarmos da família, nós vamos ter problemas. O pastor postou uma frase esses dias atrás que eu vi que se nós concordarmos agora, amanhã a gente abraça, né? Então, eu fiquei ligado com isso e estou preocupado com isso. Então, o nosso trabalho nessa noite vai ser tentar ajudar as pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir nas redes sociais sobre isso. Então, eu queria que o pastor falasse um pouco sobre problemas dentro do lar. Eu tenho acompanhado o trabalho do pastor aí, e a gente estava comentando sobre isso, né? Davi teve muito problema dentro do lar, né, pastor? Exatamente. Paulo, principalmente quando a gente tem conversado com homens, né, com o cabeça do lar, temos tentado despertar essa compreensão da importância de se ter uma boa liderança dentro de casa. Porque, como você disse, nós não temos domínio sobre os problemas externos, mas os problemas internos, ainda que as crises, né, elas fazem parte dos relacionamentos, das famílias, né, isso vai acontecer. Mas nós precisamos, de maneira sábia, edificar a nossa casa, né? Então nós precisamos nos preparar. Então, eu tenho falado muito, principalmente com os homens, sobre essa importância da gente não simplesmente nos preocupar com o sucesso, né? Mas de sermos homens de honra, né? Por quê? Porque o sucesso, muitas das vezes, é aquilo que nós conquistamos fora da nossa casa. Porém, a honra é algo, muitas vezes, que nós vemos dentro de casa. Ou seja, usando dois exemplos, eu vejo o exemplo como você falou agora de Davi. Davi foi um grande campeão. Davi foi um grande guerreiro. Davi foi um homem que conquistou muitas terras. Porém, quando nós olhamos para dentro da casa de Davi, nós vamos encontrar ali problemas. Então, às vezes, a gente tem notado muito isso, que as pessoas têm se preocupado muito em buscar a vitória, a bênção externa, e estamos, às vezes, falhando internamente, né? Então, eu vejo que Davi, como esse grande homem de Deus que ele foi, mas ele teve esses pontos negativos em que nós, né, a Bíblia diz que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? Então, Paulo, escritor aos Romanos, ele vai dizer isso. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e aprender não simplesmente com as vitórias, mas também com as derrotas, né? Então, Davi, ele, infelizmente, né, assim que podemos dizer, ele acabou aí deixando uma brecha no seu relacionamento familiar. Então, o nosso maior trabalho aqui tem sido despertar isso, e principalmente, Paulo, não só na mulher, mas principalmente nos homens, na liderança, né? Ou seja, eu gostaria, posso, Paulo, ler uma frase aqui? Claro. Eu separei uma frase que eu gosto muito do Marlis Mullow,
sobre a liderança, né? E ele diz assim, ó, o mundo e as famílias estão sofrendo por causa de líderes incompetentes. Olha que palavra forte, né? Ou seja, a liderança incompetente, ela gera problemas muito graves. Ou seja, ele continua dizendo, Miles Monroe, ele diz assim, ó, nada acontece sem liderança. Nada muda sem liderança. Nada se desenvolve sem liderança. Nada melhora sem liderança. Nada é corrigido sem liderança. Então, a gente pode perceber que a liderança faz a diferença. Então, nós estamos vivendo uma crise muito grande e bem observado por você, que é uma crise interna. E essa crise de liderança, quando nós estamos deixando de executar, né, os nossos papéis dentro das responsabilidades que um casal ele tem, né, que o marido ele tem, que a esposa tem, né? Então, isso gera aí problemas ainda maiores. Então, quando nós temos uma boa liderança, né, nós podemos consertar, ajustar, arrumar, né, por causa da boa liderança. Então hoje, eu acredito que uma das maiores crises que nós estamos vivendo interna é essa falta de posicionamento, às vezes dentro do lar, né, da pessoa se posicionar e está ali assumindo a sua responsabilidade dentro desta função, né, que a família ela tem, né? O casamento, a palavra casamento, a etimologia, eu gosto muito dessa palavra, dessa formação, né, dessa palavra, que ela vem de casa e de cimento. Então, você imagina que casamento é uma junção, e não somente isso, que vem de mente também. Né? Ou seja, então dentro de uma casa nós temos ali um ajuntamento de duas pessoas debaixo de um mesmo teto, aonde elas precisam ter uma mente guiada pela palavra de Deus, ter uma mesma mente, não podemos ter uma mente dividida, né? Então acho muito importante aqui nós entendermos a importância dessa liderança familiar. Né? O inimigo da nossa alma tem feito de tudo para desestabilizar a liderança familiar. Né? Essa autoridade que Deus constituiu para o homem como cabeça do lar, né? A sua esposa como auxiliadora ou ajudadora, aquela que, né, submissão, a palavra submissão nada tem a ver, às vezes, com o conceito de que algumas pessoas têm, principalmente na nossa cultura, né, da pessoa ser submissa no sentido, às vezes, de ser mandada, e não tem isso, né? A submissão quer dizer de estar debaixo de uma missão que Deus nos concede, Deus concede para o casal, e então, o que a gente faz, né? A gente lidera o nosso lar, a gente lidera a nossa família. Então, acho que uma das primeiras coisas que deve ser observada nessas crises que estão internas é verdadeiramente essa falta de liderança, esse posicionamento que está faltando dentro de muitos lares. Eu percebi que eu também estava lendo alguma coisa sobre Davi, e um dos comentários que eu li sobre Davi diz que as consequências das coisas que aconteceram com Davi, quando Deus fala lá em 1 Samuel capítulo de número 12, dizendo que a espada de Deus não vai se apartar da casa dele. Então, Davi, ele errou olhando para fora de casa. Ele estava dentro de casa, foi olhar para fora de casa, comete lá prepara um homicídio, comete um adultério, e aquilo traz uma consequência muito grave. Né? A gente vê que Deus, a primeira coisa que Deus faz para mostrar para Davi que ele estava errado e que Deus não gostou daquilo foi matar a criança. Deus matou a criança e já disse assim, ó, não aceita esse tipo de coisa. E a gente vê que depois aconteceu isso, eu deixei até anotado aqui para mim não me perder. Absalão deita com a concubina do pai, para provocar o pai. Ou seja, começou a criar um problemão dentro de casa, né, Anderson? E começou a trazer problemas. E a gente vê
Hoje, muitos lares, muitas pessoas passando dificuldade, muitas pessoas não conseguindo entender essa missão que Deus entregou para o casal, que é um ajudar o outro, a esposa ajudar o esposo ajudar a esposa. Porque foi que nem você falou, é questão de cultura. A nossa cultura, ela entrou numa globalização porque fazemos parte de muitas culturas, né? Somos uma geração que temos famílias portuguesas, italianas, africanas, várias culturas no meio. Então, misturou-se tudo e não é que a igreja perdeu, né, Anderson? A raiz da coisa, porque a nossa raiz é Cristo, mas a igreja hoje, nós precisamos, como líderes de igreja que o pastor nós ajudando as pessoas aqui, nós precisamos lembrar das coisas simples, porque Jesus é simples, um lar, o amor é simples. Quanto pai que hoje não fala para o filho que ama, ou quanto filho que não fala para o pai ou para a mãe que ama, que são coisas simples, pequenininha, que é um tijolinho que vai crescendo todo dia, e ali, porque nada é perfeito, né? A não ser Jesus Cristo, mas o casamento tem sua dificuldade, todo lar tem seu problema, mas a gente tem que aprender a lidar com os problemas, e é só com a palavra de Deus para aprender a lidar, né, pastor? É verdade. O pastor Josué Gonçalves diz que o casamento ele não vem pronto, o casamento é uma construção, né? Então nós vamos construindo ao longo dos dias, né? O relacionamento, a nossa família, né? É uma junção de todas essas coisas. É muito importante quando a gente observa esses princípios que a palavra de Deus ela nos orienta. Eu li um livro muito interessante do pastor Caio Fábio, há muito tempo atrás. Hoje o pastor Caio Fábio ele mudou um pouco a visão dele, né? Mas esse livro de anos atrás dele, relacionado à vida de Absalão, o livro se chama Síndrome de Absalão. Ali, nesse livro, o pastor Caio Fábio, com muita sabedoria, né? Ele descreve a crise que Absalão vivenciava por desejar ter um pai presente em sua vida. Então, ele descreve o pai como uma pessoa que era admirada por todas pessoas fora de casa. Mas dentro de casa, o Absalão não queria um matador de gigante, o Absalão ele não queria um guerreiro, ele não queria um rei. Absalão queria um pai. Absalão ele desejava verdadeiramente o abraço do pai, né, um relacionamento com o pai. E quando nós lemos a história de Davi, nós vamos ver que exatamente é o que os filhos de Davi parece que não tinha, né? Nós temos, por exemplo, o Adonias, no capítulo de número 1 de 1 aos Reis Israel, a Bíblia diz que ele, quando decide se tornar rei no lugar de Salomão, ou tomar a frente de Salomão, a Bíblia diz que ele nunca havia sido repreendido pelo seu pai. Ou seja, isso demonstra verdadeiramente uma falta de comunicação dentro daquele lar entre o pai e os filhos. Quando nós vamos observar, por exemplo, né, aquele incesto que acontece no meio da família de Davi, né, que o Aminon ele abusa da sua irmã, e a Bíblia diz que Davi não repreendeu ele. Ele fica ali 2 anos sem... Ficou 2 anos, viu, pastor? Ficou 2 anos sem deixar ele entrar na presença dele para conversar, não é isso? Você já imaginou, né? Então, parece que era um lar entregue aos seus próprios interesses, às suas próprias vontades, né? Então, a gente vê que tudo nasce dessa falta de comunicação, dessa falta de comunhão dentro do lar, né? Uma das coisas que eu acho que hoje, infelizmente, muitos de nós temos abandonado, temos deixado, que precisamos trazer novamente, é o culto familiar. É uma coisa que faz a diferença, né? Essa extensão aí da nossa casa para a igreja. Não ser apenas uma família que vai para a igreja aos domingos, né, aos dias da semana, mas que a igreja, ela vem para a nossa casa. Então, isso faz toda a diferença. Eu já li alguns livros, eu queria até ler aqui o que o pastor
Tim LaHaye, ele fala sobre a importância, Paulo, de nós estarmos resgatando o culto doméstico, o culto familiar dentro da nossa casa, né? Esse relacionamento dentro, né? A gente trazer Deus para dentro da nossa casa e permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro do nosso lar, né? É onde o pastor está sem gravata, é onde nós tiramos o terno, é o lugar onde os meus filhos me conhecem, onde a minha esposa sabe quem eu sou. É aqui dentro do lar, né? E é dentro do lar que nós perdemos os nossos filhos. É dentro do lar que muitas vezes a família ela é destruída. Por quê? Porque, infelizmente, muitos de nós nos preocupamos muito com o que as pessoas pensam e deixamos de nos cuidar dentro da nossa casa. E o pastor Tim LaHaye, falando a respeito da importância do culto familiar, ele fala dessa influência que o culto familiar ele traz para dentro do lar. E nós precisamos resgatar isso. Ele diz assim, ó, que o lugar ideal para aprender a orar é dentro do lar. Ou seja, são nesses cultos que nós aprendemos a perdoar uns aos outros. Que nós aprendemos, né, esse momento de coinonia, de comunhão, esse momento de estarmos com a nossa família. Não existe família perfeita, né? Não existe. Não existe casamento perfeito. Mas nós podemos ter um lar feliz. Nós podemos ter um casamento feliz. E tudo isso depende de nós compreendermos a importância de Deus estar dentro do lar. Ele diz assim, ó, o culto doméstico não é uma experiência térrea ou misteriosa, mas uma prática muito simples. A leitura da Bíblia, a oração com os membros da família. Em contraste com o presente elevado índice de divórcio e estatísticas seguintes, revela que o culto familiar une os membros da família em amor e compreensão. Então, o Tim LaHaye, ele fala algo que o Senhor estabeleceu em Deuteronômio, capítulo de número 6, que era para que a família se reunisse. A gente não vê isso dentro da casa de Davi. A gente não vê Davi se reunindo, né, com os teus filhos e orando. Coisa diferente que eu já acho de Noé. Porque, como você disse, nós vivemos numa sociedade, né, misturada, que tem sangue aí de vários povos, né? A nossa cultura ela é misturada. Porém, é muito interessante quando nós olhamos para a vida de Noé. Porque a Bíblia descreve que havia ali a família de Sete, né, e a de Caim. A família de Sete era considerada a família justa, a família que tinha a bênção de Deus sobre ela. Mas ao longo da Bíblia, nós vamos ver que eles se perderam. E uma única família restou, que é a família de Noé. Toda uma geração justa se perdeu. E por que a família de Noé não se perde no meio de uma sociedade que acabou destruindo com a geração de Sete? Por que só a família de Noé não se perde? E quando nós vamos ver que existe alguns segredos dentro da casa de Noé. Se você me permite, eu vou... Fica à vontade, pastor. Hoje é dia de nós falarmos sobre as coisas concernentes à família. O que Deus te deu, pode falar. Amém. Obrigado. Então, Paulo, quando eu estudo esse texto falando da família de Noé, quando a gente lê Gênesis, capítulo de número 6, por exemplo, eu gostaria de chamar a atenção para esses versículos, porque tem tudo a ver com a sociedade que nós estamos vivendo, com o tempo presente, né? Esse esfriamento. Então, era uma geração inteira, né? E aí a Bíblia diz no versículo 5 que e viu o Senhor que a maldade, olha só, do homem se multiplicava sobre a terra, e que a imaginação dos pensamentos e do seu coração era má continuamente. O homem só pensava no mal. Quando nós olhamos para essa sociedade, para o tempo que nós estamos vivendo, não é diferente. Né? A gente vê, você liga a televisão nos noticiários, meu Deus do céu, você lê um jornal, né? Acesso às redes sociais, a gente fica assustado com tanta maldade, com tanta ruindade, com tanta coisa acontecendo. E aí o versículo de número 6,
ou 7, né? Diz assim: e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal. Então, Deus, ele diz: eu vou destruir o homem, porque a maldade do homem tem chegado até mim. Né? Esse odor fédido tem chegado às minhas narinas, e eu vou derramar a minha ira sobre. Porém, Deus acha graça em um homem. E esse homem é esse líder que vai fazer a diferença. Então eu fico pensando, Paulo, você imagina que Deus vai destruir, né? Eu acredito nessa destruição universal. Todos os homens serão destruídos. E Deus encontra um homem. E a família dele vai ser salva. A esposa vai ser salva, os filhos vai ser salvos e as noras serão salvas. Olha que coisa tremenda. Então ele tem muito, Noé tem muito a nos ensinar, né? Se Davi é um exemplo de erros e de faltas aí dentro do lar, Noé, ele tem um segredo. E olhando a Bíblia, nós vamos ver aqui algumas coisas que eu acho muito interessante, que faz com que a família de Noé, ela não seja contaminada, ela não seja levada por aquela geração, né? Então, eu sei que naqueles dias, diferente das faculdades que nós temos hoje, né? Mas tentando entrar naquela cultura, imagine ele tendo os filhos de Noé, tendo acesso, né? As moças daqueles dias, a Bíblia diz que naquele dia todo mundo casava, dava-se em casamento. As pessoas não estavam preocupadas com Deus. Mas Noé é um tipo de pessoa que vai se destacar no meio dessa sociedade. Como que Noé vence? A família dele se salvou. Todas as famílias da terra foram destruídas. E um homem, fez a diferença dentro do teu lar. Olha como a liderança faz a diferença. E a gente vê, e uma das características que eu acho muito interessante na vida de Noé, a primeira, é que Noé ele não permite que a família dele se misturasse. Isso é muito interessante. Por quê? Toda geração de Sete vai se perder. A Bíblia diz assim, ó, e aconteceu, no versículo 1 do capítulo 6, que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E viram as filhas de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas, e escolheram. Olha só, então as mulheres ali, né, começam a se multiplicar, e eles começam a casar e misturar, né, os filhos de Deus, que eu creio aqui, não vamos entrar nesse debate, que não são anjos, mas fazem relação da família, da geração de Sete, começa a se misturar, né, com a geração perversa, com essa geração caída. Só que a família de Noé, nós vamos ver que não vai se misturar. Noé não permite, Paulo, que a influência externa viesse entrar para dentro do lar dele. A família de Noé era como se tivesse protegida, né? É como lá fora as pessoas estão se misturando, mas Noé aqui não permite. Glória a Deus. Noé se coloca, se posiciona de um jeito que a família dele não se mistura. Enquanto todo mundo está dançando conforme a música que toca lá fora, na casa de Noé não. É diferente. Noé se posiciona e a Bíblia vai nos mostrar aqui que eles não se misturam. Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nessa sociedade que nós estamos vivendo, de também permitir que um pouquinho de fermento entre dentro da nossa família e levede toda a massa. Porque a gente vai se desviando aos poucos, é aos poucos que a gente sai, né, do propósito, que a família acaba se perdendo. Mas Noé não deixa. A segunda coisa aqui que eu acho muito interessante, e tem a ver com o que eu estava falando do culto familiar, do culto doméstico, a importância, é que nós vamos ver que na casa de Noé, nós temos um homem que tem relacionamento com Deus. Enquanto todo mundo está preocupado com festa, enquanto todo mundo, né, está lá seguindo o mundo, a casa de Noé tem culto, tem relacionamento com o Espírito Santo. Versículo 3 diz assim, ó, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Esse contender é do homem, né, fechar o seu coração.
para o agir do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo queria trabalhar na vida de muitas pessoas, mas ele não achava lugar. As pessoas estavam ocupadas com outras coisas, estavam resistindo a essa graça. Só que Noé não. Nós vamos ver que na casa de Noé é diferente, porque no versículo de número 9, diz que Noé andava com Deus. Essa expressão andar com Deus quer dizer que ele era influenciado pelo Espírito de Deus. Enquanto as famílias estão deixando que a influência da sociedade, do tempo presente, né, entre dentro do seu lar, na casa de Noé, quem influenciava a família era o Espírito Santo. Então, as famílias precisam despertar. Nós não podemos nos esquecer desse altar dentro da nossa casa, da atuação do Espírito Santo, de que os nossos filhos também tenham, né, intimidade, experiência com Deus. Os nossos filhos precisam ter experiência com o Espírito Santo. E quem leva os filhos a ter essa experiência é bíblico, são os pais. Ensina o seu filho no caminho. A Bíblia diz, não é o caminho, é no caminho. Ou seja, o pai, a mãe, né, pode fazer isso dentro da Bíblia. Todas as famílias que fizeram a diferença, que sobreviveram. Por exemplo, a família de Joquebede, a família de Moisés, eram famílias que estavam comprometidas com Deus. As famílias estão morrendo dentro da casa de Joquebede e de Arão. Moisés nasce e Deus opera. Então, nós não podemos cortar o vínculo com a atuação do Espírito Santo em nossa casa. Nós não podemos apagar a chama do Espírito Santo. Hoje, infelizmente, Paulo, nós temos deixado os nossos lares se misturar com as coisas deste mundo. Nós estamos muito abertos, né? Nós estamos... Não quero ser extremista, mas nós precisamos entender que nós não podemos apagar, é bíblico. Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos permitir que dentro do nosso lar a chama do Espírito Santo se apague. Mas nós, como pai, precisamos ser como Noé. Noé tinha intimidade com Deus, né? E quando Deus queima essas fagulhas de fogo, com toda certeza, vai tocar nos nossos filhos, na nossa casa. Nós precisamos trazer Deus para dentro da nossa casa novamente. Muitos de nós estamos colocando Deus para fora da nossa casa. Muitos casais estão abrindo a porta para muita coisa entrar e vai deixando Deus sair. Noé não deixou, ele andava com Deus. Isso quer dizer que as outras pessoas estavam andando na sua própria vontade, estavam andando no seu próprio querer, mas Noé andava com Deus. Um homem andando com Deus faz a diferença dentro de um lar. Quando um homem anda com Deus, Deus opera dentro dessa casa. Jó andava com Deus, acordava de madrugada, orava pelos teus filhos, para que, se porventura, a Bíblia não diz que eles haviam pecado, a Bíblia diz, quem sabe eles pecaram, ele se preocupava para que o contato com o Espírito Santo não fosse quebrado. Nós não podemos deixar que o pecado entre dentro da nossa casa. Nós não podemos deixar que venha a ser cortado o vínculo do Espírito Santo. Eu, ilustrando o texto, Paulo, eu acho que dentro da casa de Noé tinha revelações profundas, tinha manifestações de Deus que os filhos ficavam olhando. Eu, ilustrando o texto, eu fico imaginando. Sabe por quê? Porque eu vejo a diferença. Veja bem, a Bíblia diz que os genros de Ló, eles zombaram de Ló, quando Ló falou para eles que o anjo estava ali com o juízo de Deus. Eles riram. Você tá louco? Ô velho gagá. Isso mostra o relacionamento que Ló tinha com Deus. Por quê? Porque a família, os genros de Ló não acompanharam ele, mas as noras de Noé acompanharam. Certo é, Paulo. Como que pode? Eu iria seguir, peraí, primeiramente, o meu pai. Peraí, eu vou seguir o meu pai. Imagine essas moças enquanto está sendo construída a arca, né? E alguém fala, para onde você vai?
Deus falou com Noé. Olha só, Deus falou com Noé. Deus orientou. Quem é que fala dentro da nossa casa? Hoje, às vezes, são muita... Não estou pregando contra a televisão, não estou pregando contra a novela, não estou pregando contra isso. Mas estou dizendo que às vezes, quem fala mais dentro da nossa casa é a televisão. Quem fala mais dentro da nossa casa hoje são as redes sociais. E a voz do Espírito Santo está quieta. A voz do Espírito Santo está silenciada. As famílias precisam despertar. Nós precisamos de um avivamento. A igreja é uma extensão de casa. A gente já sai daqui de casa tocado, cheio do Espírito Santo. Quando a gente chega lá, nós já saímos daqui sabendo que Deus, ele tem falado conosco, Ele tem nos abençoado. Nós precisamos despertar, nós precisamos reavivar isso, que Deus trabalhe dentro das nossas famílias, né? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 7, assim, pela fé, Noé, olha que lindo isso, Paulo, divinamente avisado. Enquanto as pessoas estão casando, dando-se em casamento, Deus desce lá dentro da casa de... Enquanto você estava falando isso, eu fiquei imaginando Noé, junto com a família deles, assim, vamos fazer um culto? Vamos. E eles cantando lá, quem sabe um hino, que nem você diz, um ilustrar. Cantando um hino lá, glória a Deus, Deus dá uma visão para Noé, dizendo do que ia acontecer, e Deus fala com ele. Perdão, eu fiquei tão assim que até bati a mão no celular, para você ver como que é. Então, assim, satisfeito com isso, porque eu começo a ver, o pastor Anderson, e foi isso que o pastor falou antes, hoje. A gente tem que entender isso, que nós somos sacerdotes dentro da nossa casa. Eu sempre participei, alguns irmãos que estão assistindo hoje, que vão assistir também, que Deus abençoe os irmãos que já entraram aí, que Deus abençoe você. Mas os irmãos me conhecem, um pouquinho mais me conhecem, Anderson. Toda vez que nós íamos fazer visita com os irmãos, eu me preocupava com isso. Eu falava para os irmãos, nós temos que ser aqui, nós temos que ser em casa. Porque a gente conhece, Anderson, a gente que já está um pouquinho no caminho, servindo a Deus, que tem muitos, né? Que dentro da igreja, ou fora, assim, no seu convívio fora da igreja, fora de casa, ele gosta de tapa nas costas, ele gosta de se chamar a atenção, ele gosta de ganhar prêmio, né? Ele gosta de ser lembrado pelas pessoas lá fora. Mas dentro de casa, tem uma história que eu tinha um colega de infância, e os pais eram crentes, e ele cresceu junto, e eu não era crente na época, e eu falava assim, falei assim para ele um dia, nossa, um dia se eu for crente, eu quero ser crente igual seu pai. Aí ele falou assim, só se for o crente lá da igreja, porque dentro de casa, meu pai é só Deus na vida dele. Então, aí eu cresci, eu olhei aquilo, né? Aí a gente começa a ver, e hoje quantos lares, Anderson, quantos lares que não tem mais isso, não tem mais a presença de Deus, como você mesmo disse, nós não estamos dizendo aqui que é errado a família ter seu momento de assistir alguma coisa, de curtir, mas tem que ter um momento para Deus. Eu estou lendo agora, Anderson, sobre Jabes. Estou pesquisando, estudando bastante sobre Jabes. E eu comecei a ver, você falando isso, eu fiquei imaginando a família de Jabes lá pobre, rapaz, porque ele pediu para Deus dar posses para ele, então provavelmente ele era pobre. Pela época da linhagem ali que você vê da genealogia, parece que Jabes era da época de Josué, então esperando ali a terra prometida. E aquela coisa, as 12 tribos teve a sua terra, e Jabes naquele meio, passando uma dificuldade, daqui a pouco ele vai no meio da família dele. A Bíblia diz que ele ora a Deus e diz, Senhor, me dá posse, me abençoa e me livra do mal. Aí a Bíblia diz, e Deus ouviu a oração dele. Irmão, isso é coisa profunda, que genealogia está mostrando para nós a história de pessoas que viveram ali em Israel, né, da parte de Judá, e vinha fazendo a história, e Deus deixa aquele versículo ali, né, para a gente prestar atenção, que Deus tem ainda os Jabes dentro das casas. Deus ainda está procurando as Esther dentro das casas, que vai ter um ministério para salvar uma família. Bendito é o nome do Senhor. Estou contente, Anderson, porque Deus com certeza vai falar muito hoje com as pessoas que estão assistindo. Tenho certeza disso, pastor. Pode continuar, que eu atrapalhei o pastor aí. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa nesta noite exatamente despertar isso.
que a gente possa compreender essa verdade, que nós somos esse canal de bênção, né? Assim como Jabes, nós temos Obed-Edom também, que fez a diferença. E a diferença é a presença de Deus. Então, não existe um segredo, né? O segredo é Deus. E nós estamos vendo que o nosso maior problema, tanto da nossa sociedade como das famílias atualmente, é exatamente essa necessidade dessa presença de Deus. Porque aonde Deus está, a Bíblia diz que Deus é amor, nesse lugar vai ter amor. Deus é o príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz. Ele traz essa paz para dentro do nosso lar. As pessoas estão em busca de felicidade. E a gente entende pela palavra de Deus que há uma grande diferença entre felicidade e alegria. Felicidade é baseada em circunstância, em coisas, né? Ou seja, quando eu tenho dinheiro, eu posso, às vezes, ficar feliz por isso. E quem é que não fica? Com um bom carro, compra um carro, tem uma boa casa, a pessoa fica feliz. Porém, a alegria, a Bíblia diz que é um fruto do Espírito Santo. Ô, glória. O mundo pode ter a felicidade, porque a felicidade ela é proporcionada por coisas. Porém, a alegria é um fruto que somente Deus pode dar para o homem. Então, muitas famílias, muitos casais estão buscando uma pseudo, né, alegria, que é a tal da felicidade, sem entender que a felicidade está em Deus, pois é fruto do Espírito a alegria. Então nós temos hoje muitos lares, né, que estão aí sem alegria. Por quê? Porque falta a presença de Deus. Mas quando a presença de Deus ela está, nós temos a paz, nós temos essa alegria. Se eu não me engano, foi Spurgeon que diz que quando Deus está em casa, os vizinhos logo ficam sabendo. Porque Verdade. não tem como, né? Não tem como, quando Deus está em casa, ele se manifesta na vida. Não estou dizendo que não teremos problema, né? Ter Jesus não quer dizer ausência de problemas, mas a diferença é que quando Deus está dentro do nosso lar, dentro do nosso barco, nós passamos com Ele. No momento certo é Ele que dá a ordem para que a tempestade também pare. Então nós precisamos, né? Eu acho que o que eu gostaria nesta noite de destacar é essa importância, que nós venhamos levantar altares novamente dentro da nossa casa. Os altares que estão quebrados, né, na vida dos maridos, das esposas, dentro dos lares. Que nós possamos voltar ao quarto da oração. Entra no teu quarto, fecha tua porta. Porque aquele que vem secreto, aí ele diz, olha que coisa linda, publicamente será revelado. Quando nós estamos em comunhão dentro do nosso lar, publicamente, é o que, né, o Spurgeon diz, as pessoas vão ficar sabendo que Deus está dentro da nossa casa. E esta noite seja uma noite propícia, né? Então, o pastor falando sobre isso, e eu comecei também a escrever aqui, desde o momento que a gente começou a falar sobre isso, eu creio que o pastor também buscou a Deus, e eu orando a Deus, e o Senhor falou comigo, disse que uma casa aonde tem a presença dele, tem o Espírito Santo. E aonde tem o Espírito Santo, tem os frutos do Espírito. Eu até escrevi aqui, pastor, para todo mundo que está assistindo a live ver, sobre os frutos do Espírito, dizendo que é caridade, que o dicionário diz que é o amor de Deus, certo? O gozo, que é a satisfação ou o prazer de fazer as coisas sem reclamar, é o prazer de fazer as coisas. Imagina, tá dentro de casa, você tem o fruto do Espírito, você tem o gozo, a esposa pede alguma coisa, já fica reclamando. Ô, irmãos, tá faltando o fruto do Espírito aí, né, pastor? A paz, que o pastor falou, é a pessoa que não tem conflito, sabe conversar, ela tem paz, ela transmite paz. Longanimidade é virtude de suportar o outro. Olha isso, pastor. Bondade é uma pessoa generosa. Fé, acredita e espera sempre em Deus. Mansidão, uma pessoa branda. Temperança, é uma pessoa moderada ou comedida, né? Então, os frutos do Espírito é para quem tem o Espírito Santo, né? E, pastor, me permite, eu vou cutucar um pouquinho as pessoas que estão assistindo e as que vão assistir.
Porque por aí fala que está cheio do Espírito Santo. Pastor, não leva a mal não, é que eu estou batendo a mão aqui que eu me empolgo. Mas em casa não tem o fruto, mas fora fala que é cheio do Espírito Santo. Prega, fala, grita. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu quero ver os frutos. Né? Eu acho lindo quando Paulo fala assim, você tem fé? Né? Então me mostra os seus frutos, que eu vou me mostrar para vocês os meus frutos junto com a minha fé. Eu acho muito bonito isso, e sempre tenho dito isso, que não adianta a gente querer ser fora, se dentro de casa a gente não for. Não adianta, pastor. E isso é claro, e o que o pastor disse, escrito por Spurgeon, os vizinhos logo ficam sabendo, já começa a saber, né? Tem muita história que a gente ouve aí, pastor, que o camarada é uma bênção mesmo, é uma bênção, profetiza, revela, prega, canta, mas dentro de casa ele dá bastante trabalho, viu, pastor? Mas queria que o pastor falasse mais alguma coisa, eu tenho certeza que o pastor também anotou mais alguma coisa aí, que o pastor falasse nessa noite, porque eu tenho bastante pessoa que está assistindo a gente e que está tendo esse problema, e às vezes é o filho que não se achegou, ou o filho cresceu dentro da igreja, pastor, e agora, infelizmente, ele não está, né? Que a adolescência veio, as coisas do mundo veio tomando a mente dele. O que a gente, como família, pode, e o que o pastor pode aconselhar essas pessoas que vão assistir agora? Amém, Paulo. Eu acho, mais uma vez, vou usar o exemplo de Noé mais uma vez. Eu acho muito importante, principalmente relacionado a isso, a pessoas que acabam, né, saindo aí dos caminhos do Senhor, nós não perdermos a consciência do juízo de Deus. E eu acho isso tremendo na vida de Noé, porque o que nós temos como entendimento, quando os filhos entram dentro dessa arca, juntamente com as noras, é que eles acreditavam que o juízo de Deus viria. Né? Então, nunca havia chovido, você imagina isso, e de repente, né, aí o Noé começa a pregoar que vai vir chuva. E era o juízo de Deus. E nós não podemos permitir que os nossos filhos, que a nossa família perca essa consciência de que virá um juízo. Né? Ou seja, nós passaremos por dificuldade, teremos tempos aí de angústia, né? De abatimento, do ser humano, né? Nós nos abatermos, nós nos desanimarmos, mas nós não podemos perder de vista que há de acontecer um acerto de conta. O juízo de Deus virá. Então, não podemos acreditar nessa promessa que a sociedade muitas das vezes tem pintado, né, de que Deus te quer feliz. E a felicidade a gente precisa entender, falando da felicidade como alegria, que está dentro dos limites estabelecidos por Deus. Nós não podemos se esquecer de que não existe alegria fora dos limites que são estabelecidos por Deus. Então, quando o filho pródigo ele sai de casa, ele acha que ele vai usufruir longe da presença do pai, né, que simboliza a presença de Deus, né, e ele acha que o dinheiro a herança que ele recebeu, que ele nem poderia, né, dentro daquela parábola, é um sentido de desejo de o pai já ter morrido, recebe a herança antes do pai ter falecido. Ele sai, ele acha que coisas são suficientes. Nós precisamos entender que o que traz essa satisfação dentro da nossa vida, dentro da nossa alma, é a presença de Deus. Quando ele sai e ele perde tudo, né? O que ele tem, ele volta para casa, a presença está perto do Pai. Então, nós precisamos entender que por mais que nós temos dificuldades, nos entristecemos, né? Igrejas não são perfeitas, igreja é um lugar onde Deus ele trabalha transformando vidas, não é o céu ainda, né? No céu nós estaremos no meio de pessoas perfeitas, mas dentro da igreja, Paulo sempre falou, olha, suportai-vos, né? Suporte um ao outro. Então, nós precisamos entender que haverá um juízo, nós não podemos perder isso. Não é nós ficarmos amedrontando, não é nós ficarmos assustando, mas um dia nós teremos o ajuste, nós teremos o acerto de conta. Então, para esse filho que às vezes acabou saindo,
da presença de Deus, que está a vagar no mundo como filho pródigo, que você possa cair em si como ele caiu em si, enquanto havia tempo, né? O Lucas capítulo 15 destaca dessa maneira, diz que ele caiu em si enquanto dava tempo, diferente da parábola, né, que não é uma parábola, é uma realidade de Lázaro, porque quando ele desperta já é tarde, Paulo, ele está no lugar de tormento, e aí ele diz, deixa eu ir lá avisar minha família, que esse lugar aqui existe, né, que nós não venhamos perder a oportunidade, essa oportunidade que Deus tem nos dado, pois é maravilhoso servir a Deus, pois é maravilhoso estar na presença de Deus. Noé não permitiu que os filhos perdessem essa consciência do juízo de Deus. Os meus filhos têm que estar cientes, olha, eu posso ser infiel, minha esposa pode ser infiel, mas Deus permanece fiel. Eu posso falhar, mas Deus não falha. O meu pastor pode falhar, o ancião pode falhar, o líder pode falhar, mas Deus não falha. E ele prometeu, e tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. E ele prometeu de que um dia ele trará o juízo. Então, meus filhos têm a liberdade de escolher. Eles têm a liberdade de tomar decisões, né, pelo destino deles. Eu, como pai, ensino. E ensino no caminho, através do exemplo. Mostro o caminho. Porém, eles também podem escolher o que eles vão querer para a vida deles. Que nem os filhos, né, de Samuel. Mas uma coisa eu deixo muito clara, é o juízo. Alguém disse que o pecado é como um cartão de crédito, que você usa e abusa, mas a fatura chega. E sempre quando a fatura chega, a gente fala assim, mas, meu Deus, eu não comprei tudo isso. Parece que a gente passou dos limites, né? E é assim também. Então, nós precisamos entender que vai ter um juízo de Deus sobre a face da terra. E nós não podemos, nossa família não pode se esquecer disso. Não podemos perder a consciência do juízo de Deus. Amém, Paulo? Amém, Anderson, porque hoje, assim, a gente vive uma crise moral, certo? Onde o filho não respeita pai, onde pai também, às vezes, não respeita o filho. Vivemos uma crise social, onde há uma diferença muito grande entre pessoas que não têm condições e outras que têm, fazem maldade com as pessoas. Vivemos uma crise de referência, Anderson, aonde nós olhamos para quem que eu vou olhar, quem que eu posso olhar e falar assim, não, eu vou seguir essa pessoa, ou meu pai, ou esse irmão, ou esse líder. Estamos vivendo uma crise de referência, porque hoje tem pessoas que aparece na internet aí, nos canais, YouTube, esses lugares, daqui a pouco ele vira referência. Ele se torna um coach ou faz alguma coisa, ele vira uma referência. Milhões de seguidores. Aí daqui a pouco essa pessoa já vai e fala assim, deixei o mundo gospel para seguir carreira solo. E aquele monte de pessoa, ela já não é mais a referência. Por isso que foi bem falado pelo pastor, a nossa referência é Cristo. A nossa referência é Jesus Cristo, porque ele montou a sua eclésia, né? Ele montou a sua igreja. Ele foi lá, escolheu os seus discípulos, e mesmo assim, a Bíblia diz que lá tinha um que ele disse assim, que já estava predestinado para filho da perdição. Então, quer dizer, uma coisa que eu aprendi, Anderson, e queria que você explicasse também, se você puder, porque muitas pessoas hoje erram, muitos pais erram, que diz que o filho, esse filho aí nasceu já para perdição. E está errado. Aonde Jesus deixou escrito isso sobre Judas, era dizendo que ele, Judas, ia ser o filho da perdição. Né? E muitos pais usam isso erradamente com seus filhos. Então, o pastor que tem um pouco mais de entendimento do que eu, explica um pouquinho sobre isso, pastor, porque até que os pais falam sobre os filhos, tem que tomar cuidado, né, pastor? Com toda certeza. Né, eu creio que a gente tem, né, essa linha divisória dentro da teologia entre duas visões, aí calvinismo, né, arminiano. Eu, como assembleiano, a Assembleia de Deus, ela tem uma
uma linha teológica, né, de essa visão do arminianismo que deixa claro a escolha, né? Ou seja, nós temos o direito de escolher, coisa que, por um outro lado, é muito combatido por Calvino, ou pelos calvinistas, relacionado a isso, a essa escolha. Porém, eu creio que, né, eu vi um pastor falar, quando ele fala a respeito disso, que é importante a gente ler a Bíblia não com óculos, né, mas que a gente tenha a nossa, dentro de uma teologia saudável, né, a nossa visão relacionada a algumas coisas. E com toda certeza eu não creio que nós devemos acreditar nisso, né? Eu creio que todos nós que nascemos com um propósito, porém, às vezes nós entramos por caminhos, né, que são aí caminhos que levam à perdição. Então, não creio que o Deus em que nós servimos, a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, né? E quando diz que ele fez o ímpio para o dia mau, para ali, não quer dizer no sentido como às vezes as pessoas atribuem, né, para o dia da morte ou para ser morta, mas é um assunto bem assim profundo para a gente entrar detalhadamente. Mas eu creio, Paulo, que Deus ele não deseja que ninguém se perca. E nós, como pai, precisamos entender isso. Eu acredito que tudo que Deus faz com um propósito. Quando Sansão nasceu, antes, Deus fala através do anjo com a sua mãe, que não tem o nome na Bíblia, e o seu pai Manoá. E fala quem ele seria. Porém, quando ele começa a tomar idade, a Bíblia diz que ele escolhe os seus próprios caminhos e ele vai colher o fruto das suas escolhas. Né? Eu acredito que a vida de Sansão não era para ter terminado do jeito que terminou. Então eu creio que nós precisamos compreender que o nosso destino precisa ser direcionado pela nossa vontade e relacionado ao conhecimento da vontade de Deus. Deus, ele não erra, né? Quando a Bíblia diz que quando o corpo estava informe de Jeremias, Deus já havia dito que ele seria um profeta. Ele nasce numa família sacerdotal, mas a Bíblia diz que ele se torna um profeta. A Bíblia vai dizer que Ciro, 200 anos antes de ele nascer, Deus profetizou a respeito do seu futuro. Paulo, em Gálatas, quando descreve, depois do seu encontro com Jesus, ele diz que de antemão Deus já havia predestinado o seu futuro. Então, eu creio que o nosso futuro ele está relacionado com coisas boas, mas depende dos caminhos em que nós vamos entrar. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para um homem parece ser direito, mas o fim dele leva à morte. Então, quem entra por esse caminho é uma escolha. O Senhor Jesus, ou Deus, disse, né, ao povo de Israel, olha, eu coloco diante de você o caminho da bênção e o caminho da maldição. É vocês que vão escolher. Adão e Eva estão no jardim do Éden, ali estava uma árvore. E aquela árvore ali era a única que Deus havia dito, olha, essa daqui vocês não tocam, tá aí. Mas eles escolheram. Então, nós precisamos entender que todos que nascem, eu creio que Deus, ele projeta algo para ser bênção. O pastor Michael Murdock diz que todos nós que nascemos para resolver um problema. Ou seja, o homem ele vem para a terra com um propósito. E esse propósito é glorificar o nome do Senhor. Né? Quando uma pessoa nasce, sempre nasce para fazer algo para a glória de Deus. Porém, a escolha de entrar por um caminho, às vezes que, como Judas, é uma escolha própria. Poderia ser outro, eu creio nisso. Poderia ser outro, só que a Bíblia diz que ele não se arrepende. Né? Ele, infelizmente, não se arrependeu. Né? Houve remorso e não arrependimento. Diferente de Pedro, Pedro se arrepende. Então, nós como pai precisamos compreender, né? Eu acho um absurdo alguém pensar isso, né? No sentido de dizer, não, meu filho nasceu para ser uma perdição. Não, meu filho nasceu para ser uma bênção. Teu filho nasceu para ser um instrumento de Deus. Mas nós precisamos entender a importância dos pais na criação dos filhos, na hora de moldar os filhos.
né? Então você vê que Esther, como você falou aí, a Esther perdeu seus pais, alguns dizem possivelmente, quando houve a invasão em Jerusalém. Mas ela tem um tio que cria ela, um primo, que cria ela e molda ela para que ela viva a vontade de Deus. E quando chega o momento, ela diz, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Então são os pais, né, que têm sabedoria de direcionar aí os teus filhos no caminho, né, de direcionar, olha, você nasceu com propósito. Eu li um livro muito interessante, e nesse livro o pastor fala sobre missão enganosa, que todos nós em nossa vida teremos uma missão enganosa. Nós nascemos com propósito, mas nós passaremos por um momento de entrar por uma missão enganosa. Ou seja, assim como Deus tem um propósito para a nossa vida, o diabo tem uma missão enganosa para a nossa vida. Então todos nós precisamos entender, Deus tinha uma obra para Judas, o diabo uma missão enganosa. Ele escolheu entrar por esse caminho. Ele decidiu entrar por esse caminho. Sansão decidiu entrar por esse caminho. E eles entraram por missão enganosa. Missão enganosa é quando o Satanás se apresenta para Jesus e ele diz assim, olha, eu tenho um caminho mais fácil para você chegar à glória. Eu tenho um caminho mais fácil para você receber a glória. Qual que é? Dobra o seu joelho aqui e me adora. Lança-te daqui. Transforma a pedra em pão. Simplesmente isso, né? Se submeta aí a mim. Porém, a Bíblia vai nos descrever que ele diz, não, nem só de pão viverá o homem. Ele não entra por uma missão enganosa. Então eu penso, Paulo, que já é uma missão enganosa uma pessoa que pensa dessa maneira, né? Num Deus que tudo que ele faz é bom. E a Bíblia diz que quando ele fez o homem, a Bíblia diz que ele viu que era muito bom. Então eu creio que Deus ele tem um destino maravilhoso para cada um de nós, um futuro maravilhoso para cada um de nós. E nós não podemos abrir mão dessa compreensão. Só que a vida é feita de escolha, né? Somos igual o pastor, bem como o pastor falou, se Judas tivesse se arrependido, ali disse, o Senhor, eu errei, me perdoa, Deus poderia ter perdoado ele, assim como Ananias e Safira, quando Pedro perguntou para eles, você vendeu, porque a casa era deles, eles não tinham necessidade de falar Exatamente. que vendeu por menos, né? Vendeu por 100? Não, vendi por 70. Era só ele falar, vendi por 100 e não estou sentindo de doar nada aí, Pedro. Deus não ia matar eles por causa disso, mas o que fez eles perderem a vida ali, trazendo para o lado espiritual, o que fez eles perderem a vida tão física como espiritual diante de Deus foi a mentira, né? De ter negado ali o que eles tinham feito. Aí eu estava lembrando do texto de Gálatas 6, 7 e 8, onde Paulo diz, não erreis, aquilo que o homem semear, ele vai colher. O que semear na carne, colherá na carne, e o que semear no espírito, colherá no espírito. Então, é coisa profunda aí, pastor. Como o senhor disse, as escolhas. As escolhas fazem a diferença na nossa vida, né? E é por isso que nós não podemos escolher baseado simplesmente na nossa natureza caída. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, porque assim Deus ele nos direciona, ele guia os nossos caminhos, né? Então, principalmente nós que temos a palavra de Deus como regra de fé, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender a importância de compreender, né? De que a decisão que eu tomo hoje, ou seja, o momento que eu vivo hoje, são frutos do ontem. E aquilo que eu vou viver, se eu viver daqui mais 10 anos, né? Jesus não voltar, alguma coisa assim, será fruto do que eu estou plantando hoje, né? Então, se eu quero verdadeiramente colher algo maravilhoso no futuro, eu preciso agora no presente, né? Então, nós não podemos deixar que o barco da nossa vida seja guiado no piloto automático, de forma alguma. Nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E o que eu faço? Eu vou seguir os caminhos. Então eu vou ser bem prático agora para o pastor entender. Eu vou trazer o texto aqui e o pastor, guiado por Deus aí, vai dizer o que vai acontecer. Tá bom assim? Presta atenção. Adão e Eva pecou. O homem perdeu a comunhão com Deus. Certo? Então, agora o homem precisa reatar a comunhão com Deus.
E a gente acredita que através de Jesus Cristo, a gente reata a comunhão com Deus. Tá aí, então, o pai de família, o irmão, a irmã, ou o líder, ou seja, o filho que está assistindo a gente ou vai assistir, ele quer reatar esse altar de novo com Deus. Então, eu lembro do estudo que o pastor deu, nós estamos lá, entramos pela porta do tabernáculo, que é Jesus Cristo. Entramos pela porta, vimos lá o sacrifício, né, que era feito, estava lá, perdoou os pecados, vou lá, passo pela bacia, que simbolizava o batismo, onde o sacerdote lavava suas mãos. Entrei, saí do pátio, entrei para o lugar santo, aonde tinha lá a Bíblia, simbolizada com o pão em cima da mesa, o candelabro, simbolizando a oração, e o azeite ali, simbolizando o Espírito Santo. E aí tem o Santo dos Santos, simbolizando a presença de Deus. Eu vou levar para você agora aí, e quero que você faça as pessoas entender como vou reatar o altar com Deus, pastor. Jesus é esse caminho, é essa aliança, né? A Bíblia diz que o véu se rasgou. Quando a gente chega aqui, diante do altar de Deus ali, onde está a Arca da Aliança, nós temos a representação de Deus ali dentro daquela arca. A Bíblia diz que Deus se assentava sobre o propiciatório. O propiciatório era a arca, ou a tampa da arca, né, onde ficavam os dois querubins. Deus se assentava ali. Ali estava o sangue. É através do sangue do Senhor Jesus, através da vida que Jesus entregou, porque eles colocavam o sangue bem em cima desse propiciatório, que o homem ele é reconciliado com Deus. Jesus é esse caminho, né? Por isso que ele chamou, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Para chegar nessa reconciliação é necessário entrar pela porta. Não existe outro caminho. Não existe outra maneira do homem chegar-se a Deus, a não ser pela porta, a não ser pelo caminho, a não ser passando pelo altar, seus pecados sendo perdoados, e então ele nascendo agora do alto, nascer do alto, ser religado com Deus. O Espírito de Deus passa a habitar na vida do homem. Então não existe outro caminho, não existe outra forma do homem ser reatado por Deus. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. É o que a palavra de Deus ela diz, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que dentro de uma interpretação do texto é quando nós negamos a obra que Deus ele fez mediante o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós rejeitamos, blasfemamos contra a obra de Deus através do seu Filho, aí a Bíblia diz que não há mais perdão. Mas enquanto o homem tiver vida, não há pecado que o sangue de Jesus não purifique. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Então, nesta noite, nós precisamos compreender que tudo é possível para aquele que crê. Amém, Paulo? Amém, Anderson. É assim, eu estou contente porque eu estou vendo assim que Deus tem separado algumas pessoas para o ministério na terra, e eu tenho visto Deus abençoar mesmo a vida do pastor, da sua família, o seu ministério. Tenho visto Deus abençoar bastante irmãos também, mas eu quero deixar aqui esse convite, como o pastor disse, para você realtar o altar dentro da tua casa, realtar as estruturas, se tem alguma brechinha ali, tapar as brechas, arrumar a coluna de novo, porque eu tenho certeza que as obras de Deus vão voltar a crescer. Tenho certeza que as famílias vão voltar a buscar a Deus, e aqueles que estavam perdidos, quem sabe Deus não faz uma obra e eles podem voltar através de uma pessoa, que nem eu falei, de Jabes, a família dele toda foi abençoada. Então, através de Esther, a família dela foi abençoada. Então, nós vemos alguns exemplos de quando foi, Acás fez tudo que era errado, aí Ezequias foi, arrumou o altar. Então, coisas que, se nós olharmos para a palavra, pastor, a gente tem como realtar o altar de Deus dentro da nossa casa.
Então eu quero, nessa noite, agradecer a Deus. Eu vou deixar as considerações finais para o pastor. Quem quiser seguir o pastor Anderson tem um canal no YouTube, Estudando a Palavra. Vai lá, irmão, se inscreve no canal do pastor. Vai ser bênção para a tua vida. Começa a seguir ele nas redes sociais. Tem bastante estudo do pastor lá. Tenho certeza que Deus vai abençoar e vai edificar a tua casa também, no nome do Senhor Jesus. Pastor Anderson, eu fico aqui o meu agradecimento por você ter aceitado o meu convite. Eu agradeço a Deus por fazer parte da sua família, e que Deus abençoe a sua casa, abençoe a Mari, a Laís, o Samuel, e muito em breve, se Deus quiser, a gente vai estar junto aí, glorificando o nome de Deus, e isso que importa. Então fica as considerações finais para o pastor Anderson agradecer a todo mundo aí. Fica eu e o pastorzinho Paulo aqui só olhando aí, tá bom? Amém. Muito obrigado, Paulo. Que Deus abençoe você, sua casa, irmã Beth, toda a família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que esses poucos minutos aqui que nós passamos junto, que possa ter sido de edificação para a vida dos irmãos que estão aí nos acompanhando, e que Deus possa, nesta noite, despertar e que possamos compreender que é necessário de que não falte ali dentro da nossa casa esse altar. Tudo começa pelo altar, tudo começa com Deus, né? Tudo com Ele. Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, o pastor Paulinho aí também, em nome de Jesus. Sou grato a Deus, agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus aí. Amém, que Deus abençoe os irmãos então. A gente vai encerrar a live no nome do Senhor Jesus. Até a próxima para vocês. Paz, pastor! Tchau, Deus abençoe. Ficam com Deus, em nome de Jesus. Tá aí, irmãos, então a gente vai encerrar a live, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Irmão, compartilhe essa live. Essa live com certeza vai falar a muitos corações. Então, que Deus abençoe a todos vocês que ficaram até agora, tá bom? Com a gente. Irmãos, Deus tem uma obra para fazer na sua casa. A irmã Vanete, lá de São Bernardo, o Daliseu, a irmã Eliane, a Mari, tantos outros que entraram aí, né, na live. Que Deus abençoe vocês. Né, Paulinho? Deus abençoe. Paulinho, isso é uma bênção na minha vida. A minha esposa, a Beth, que Deus abençoe vocês. E estamos aí, irmão. Tá? Se inscreve no canal, irmão Paulo Reflexões, se inscreve no canal do pastor Anderson lá, tá bom? Estudando a palavra, e tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa vida, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos encerrar o vídeo, fiquem